Será que o pastor Moabel Pereira blasfemou contra o Espírito Santo? Né? Antes de nós entrarmos no nosso assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu quero dizer o seguinte: as pessoas, os defensores dele, estão aqui bombardeando, né, nosso canal, embora nosso canal é pequeno, mas para mim está sendo bastante movimentado pelo tamanho do meu canal. E estão me chamando de covarde. Ah, como é que você vai falar de um homem que está morto? Por que você não falou quando ele estava vivo? Eu já expliquei, fiz um vídeo explicando e assistindo os vídeos dele, os comentários, eu nunca vi, eu não vejo comentário negativo. Por que não tinha comentário negativo? E aí eu fiquei cismado com isso, né? Como é que pode um canal não ter comentário negativo? Aí comecei a assistir as lives dele e comecei a assistir por quê? Porque ele foi uma surpresa, a morte dele foi uma surpresa muito grande. Haja vista que ele tinha uma saúde boa, né? E de repente ele é ceifado dessa terra. E aí eu fiquei curioso, comecei a assistir as lives dele, comecei a observar os comentários, não tinha nenhum comentário contrário. Mas eu descobri por que não tinha comentário contrário, né? E as pessoas me acusando que eu sou covarde, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu quero dizer o seguinte: eu falo de morto, falo de vivo. Por quê? Porque os ensinos deles permanecem, até hoje está aqui na internet. Por exemplo, um que está vivo que eu falei, René Kivitz, aquele pastor batista. Se você for no meu canal, você vai descobrir que eu falei dele. Você vai descobrir também que eu falei do Caio Fábio, que é um herege. Só você ir lá, ele está vivo, né? Falei do Valdomiro Santiago e tantos outros, né? Meu canal é pequeno, então não é questão de covardia, é questão que quando eu vejo uma heresia, eu falo mesmo, não importa se está vivo, se está morto, né? E o pastor Moabel, aí eu comecei a assistir as lives dele e percebi que, por exemplo, se ele tivesse vivo e eu fosse entrar lá no canal dele para participar das lives, é claro que eu não ia aceitar as heresias dele, eu ia chamá-lo de herege, de um instrumento do diabo para disseminar as heresias. Eu tenho certeza absoluta que no jargão dele, ele ia me mandar para casa, ia bloquear. Porque nós não ia, né, ele não ia ter argumento para responder o que eu ia perguntar para ele. Ele não ia ter argumento. Embora ele falava, eu queria que alguém viesse debater comigo, não sei o quê, mas ele não ia aguentar. Poucas pessoas entraram lá no canal, foi contrário, ele bloqueou, ele não conseguiu dar prosseguimento, né? Pessoas fazendo pergunta, ele via que a pessoa estava apertando ele, quer saber uma coisa, você não quer aprender, eu vou mandar você para casa. Estou dando essa introdução porque eu quero voltar aqui no vídeo principal, que será que ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Muito bem. Na live que ele fez no dia 29 de dezembro, sob o título de No Conhecimento Não Há Temor, aproximadamente em 50 minutos, passa 50 minutos, 54 minutos, ele começa a falar sobre o Espírito Santo. E é nesse momento que ele começa a blasfemar. O que é blasfemar do Espírito Santo, né? Primeiramente, nós devemos ir para o livro de Mateus 12:32. Olha o que o próprio Cristo disse, né? Então, tudo que eu afirmar aqui, tudo que eu falar, tem que ter embasamento bíblico, o qual ele não tinha. O Moabel não tinha embasamento bíblico para as suas afirmações. Vocês entenderam? Ele não tinha embasamento bíblico. Então, tudo que eu afirmar do Moabel, eu vou ter que embasar nas passagens bíblicas. Então, começando aqui no versículo 32 do capítulo 12 de Mateus. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. E o livro de Lucas 12:10 fala a mesma coisa, repete que isso aqui é muito importante. O que é falar, né? Falar contra o Espírito Santo ou blasfemar, que é a mesma coisa, falar contra. O Espírito Santo tem uma ação
e você falar que ele tem outra diferente, contrária, né? Está falando isso, é isso que esse texto está dizendo. O Espírito Santo fala que faz uma coisa e você fala que vai fazer outra, contrário dele, contrário. A palavra de Deus fala que não vai ter perdão nem nesse século, nem na eternidade, né? Mas o que o pastor Moabel andou falando, né? Ele andou falando que o Espírito Santo, ele não habita em nós, ele não pode habitar em nós. Você pode ir lá e ver os vídeos dele. Por que ele acha que o Espírito Santo não pode habitar em nós? Segundo ele, não pode habitar em nós, porque o Espírito Santo não é espírito. Olha, meu Deus, como é que tem gente que acredita num homem desse? O Espírito Santo não é espírito, porque, segundo ele, o Espírito Santo apareceu lá no batismo de Jesus Cristo em forma corpórea de pomba. Como é que um espírito tem corpo? O raciocínio dele foi esse. Então, ele está racionalizando, a mente humana dele está impedindo que ele, pela fé, ele acredite que o Espírito Santo possa habitar em nós, né? Então, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, olha o que fala a palavra de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus e habita em vós? O que é habitar em mim? Habitar em mim é morar, fazer morada, estar aqui dentro de mim. Ele fala, não, vocês não entenderam isso aqui. Se eu começar a pegar esse texto aqui e distorcer, eu posso usar ele para N maneira. Mas o texto aqui é muito claro. E tem outros textos que eu vou ler para vocês, né? Como aqui em 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 6, 19. Olha o que diz a palavra de Deus, né? 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Ele está dizendo, como o Espírito de Deus vai habitar em mim? Olha, mas eu não sou de mim. Ele não entendeu isso aí. Se eu não sou de mim, de quem que eu sou? Eu sou de Cristo. Por que eu sou de Cristo? Porque ele me comprou. Eu era um escravo lá no mundo, ele me comprou. Hoje eu sou dele. O meu corpo inteiro é dele. Olha a ideia desse homem, onde ele foi chegar. Ele falou, como pode o Espírito Santo estar habitando em mim? Eu que sou casado, quando eu estiver com a minha esposa, tendo relações sexuais, o Espírito Santo vai tolerar isso? Olha a mente desse homem, meu Deus! Como o Espírito... Ele falou isso, pode ir lá no vídeo dele. Como pode o Espírito Santo habitar em mim? Se eu vou lá no banheiro, fazer as necessidades, como é que ele vai tolerar isso? Meu Deus, como o diabo cegou a mente desse homem, né? Cegou a mente desse homem. E tem seguidores que estão cegos. Cegos. Por que eu estou colocando o nome do pastor Moabel? Porque quando eu coloco o nome dele, aparece bastante pessoas assistindo. E quanto mais pessoas assistirem esses vídeos, que seguem ele, você está tendo uma chance de abrir os seus olhos, tirar uma venda dos seus olhos. É isso a minha intenção. Não estou em intenção de angariar positivo, isso não. A minha intenção é atingir o maior número de pessoas, se for da vontade de Deus, e Deus através de nós aqui, da palavra dele, usando a nossa boca, a nossa voz, para tirar a venda que está no seu olho, porque o pastor Moabel, ele foi contaminado. Esse homem teve um triste fim. E o interessante é que foi dia 29 de dezembro que ele postou essa live, começou a blasfêmia, poucos dias ele adoeceu e Deus ceifou a vida dele. Deus pesou a mão nesse homem. Todo mundo que blasfema contra o Espírito Santo, que fala contra, Deus pesa a mão. Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira, né? E esse homem era um homem que vinha destilando seus ensinos, e ele mesclava verdades, né? Igual eu já falei uma vez, o falso profeta, o mais perigoso é aquele que vem com 99% de verdade e 1% de heresia. A palavra de Deus fala que
levedou toda a massa. Meus amigos, meus irmãos, esse homem, ele perdeu a salvação dele. Por que eu falo? Quem é você? Quem é você para falar isso? Eu falo com base na palavra de Deus, que está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 22. Vou ler o 21. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quer dizer, se o pastor Moabel não acreditava que o Espírito Santo habitava nele, como que o Espírito Santo vai estar dentro dele, meus amigos? Como que o Espírito Santo vai estar? Porque a nossa fé tem que ser imaculada. Eu acredito que o Espírito Santo está dentro de mim. Se ele não acreditava, como que ele ia ter o penhor, né, para a salvação, né? E aqui no livro de 2 Coríntios também, 5:5, olha o que diz a palavra de Deus. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Qual é o penhor? Por que tem o penhor do Espírito? Que é a garantia da nossa salvação. Se nós não tivermos o penhor dentro de nós, a garantia, o selo do Espírito Santo dentro de nós, nós não somos de Cristo. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Ele deu a garantia que é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Ora, o pastor Moabel teria que mudar esses textos aqui de Coríntios. Essa é a verdade. Teria que mudar. Porque se a palavra de Deus fala que ele habita dentro de nós, como eu vou arrumar a palavra para dizer que não habita? Né? E aí ele falou, filosofia dele, Deus está em nós em união. E já falei que ele falou que Deus não está no controle das coisas. Meu Deus, como Deus não está? Provérbios fala que os olhos do Senhor estão em todos os cantos, observando os maus e os bons. Se os olhos dele estão em todo lugar, observando os maus e os bons, como que ele não está no controle? No livro de Jeremias fala, esconder-se-ia alguém de mim em lugares o qual eu não posso ver? Entenderam? E aí ele diz outra blasfêmia, que Deus respeita a nossa privacidade. Meu Deus! Deus respeita a nossa privacidade. Em outras palavras, Deus não está vendo o que eu faço privado, porque ele respeita. Não quero nem ver o que ele está fazendo, porque é privado. Onde esse homem chegou, meu Deus, onde é que vocês estão com a cabeça, vocês, seguidor do pastor Moabel? Eu espero que através dessa pequena reflexão, você vá para a palavra de Deus, você busque a palavra de Deus, e tá vocês aí, batendo palma, e a mão de Deus pesou nele. Ele nem foi enterrado ainda, até o presente momento do vídeo que eu estou fazendo, tá lá, ninguém sabe ao certo, tá lá, congelado lá num negócio, numa urna funerária, e está um maior problema para fazer o enterro. Não teve honra nenhuma esse homem, a partir do momento que ele começou a blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, e ele blasfemava de alto e bom som. Os últimos momentos da vida dele, né? Os últimos momentos da vida dele ainda blasfemou, estava lá tremendo, né? A gente lamenta, eu fico com tristeza de ver isso, que era um homem muito inteligente, mas a inteligência dele embotou a inteligência espiritual dele. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 23, porventura sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja, versículo 24 e 23, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Quer dizer, esse texto está dizendo, falou assim, olha, eu estou em todo canto. Não, mas Deus está lá em cima, no alto sublime. Tá, também. Vocês lembram que o texto, que ele diz assim, eu habito no alto e sublime trono? Vocês viram esse texto já? Mas também habito, né? Habito também num coração contrito.
Ao mesmo tempo que ele está lá nas maiores alturas. E ele é tão grande, mas tão grande, que ele também habita aqui num ser como nós, pó da terra. Então fica aqui, meu amigo, espero que você se converta, que você tire esses ensinamentos da sua mente, porque senão você vai para o mesmo caminho que ele foi. Ele não teve a garantia do Espírito Santo, porque ele negou que o Espírito Santo possa entrar dentro dele. Ele fechou as portas para o Espírito Santo, que é a nossa garantia de salvação, que é o penhor do Espírito. Por mais que ele fale ensinamentos bonitos, meus amigos, você tem que ir para a palavra de Deus, como eu já fiz um vídeo. Atos 17:11, tem que ser como os crentes de Bereia. Tudo que aquele homem falar, ele tinha que ter base bíblica. As afirmações que Deus não habita no nosso coração, tinha que estar na Bíblia. As afirmações que Deus não está no controle, tinha que estar na Bíblia. Olha, Deus controla só uma parte, aquele deixou. Nós fazemos, o ser humano vai fazer a seu bel prazer. Deus sempre entrou na história, Deus sempre esteve no controle. E Deus sempre interviu no momento que ele achou apropriado. E você prefere acreditar num homem desse ou na palavra de Deus? Eu estou acreditando que se o próprio apóstolo Paulo, o próprio Jesus viesse aqui, você também iria condená-lo. O que você está fazendo aqui? Você não está condenando eu, você não está falando de mim, você está falando da palavra de Deus que eu estou trazendo aqui. Você também está blasfemando da palavra de Deus. Você está no mesmo caminho do teu mentor. É isso. Espero que um raio de luz da palavra de Deus entre no teu coração e você abra a sua mente, em nome de Jesus.